Você tem muitos cliques e zero vendas? Ou muitos cliques e poucas vendas? Não sabe o que está acontecendo na sua campanha? Caio, por que eu não estou vendendo, Caio? Eu estou tomando cliques, estou tendo impressões e não vendo. O que pode estar acontecendo? Eu sempre falo, o grande problema de você que está tomando cliques e não está vendendo e está perguntando muitos cliques, zero vendas, o que fazer? O que está acontecendo? Esse é o maior problema, não saber o que está acontecendo. Mas nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar aí de uma vez por todas para você resolver esse problema de zero cliques e, aliás, de muitos cliques e zero vendas, para você entender de fato o que está acontecendo dentro da sua campanha e você nunca mais ficar perdido, porque ganhar dinheiro aqui não é sorte, ganhar dinheiro aqui não é um acontecido, não é só criar campanhas. Eu preciso entender dos números, eu preciso entender das métricas, saber o que está acontecendo. Então, antes de mais nada, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal para nós continuar crescendo aqui, você também continuar recebendo os conteúdos valiosos como esse daqui. Como se você não entende o que eu vou falar aqui hoje, provavelmente você não vai conseguir vender muito, porque dá para vender uma vez, na sorte, na segunda pode ser coincidência, mas na terceira é método. Ou seja, você consegue vender do seu jeitinho, sem saber muita coisa, sem entender muita coisa, só vendo um vídeo meu, um vídeo de uma outra pessoa. É possível você encaixar uma boa campanha e já vender. Agora, fazer 10 mil, 30, 40, 50 mil, você precisa de método, precisa de entendimento e precisa entender a base, o básico. O que é o básico, Caio? É o que eu vou explicar para vocês aqui agora, que vários de vocês ainda não sabem. Vamos lá, então. Então, estamos aqui, muitos cliques e zero vendas. Como eu resolvo isso, Caio? Primeira coisa, defina para mim o que é muitos cliques. Porque se você não sabe isso, o que é muitos cliques? Às vezes você falou, pô, Caio, eu tive muitos cliques. Aí eu pergunto, fala, tomei 5 cliques. Putz, cara, 5 cliques não é muito cliques. Então, o que é muitos cliques? Primeira coisa, definição de muitos cliques. E eu penso assim, ó, uma métrica boa de vendas é entre 5 a 10 cliques. Na gringa tem muito isso, tá? Vender na gringa é mais ou menos isso. O produto campeão, o campeão na gringa, ele vende mais ou menos isso, de 5 a 10 cliques. Pô, 15 cliques é uma quantidade média por venda. 20 cliques por venda só faz sentido se o CPC estiver abaixo de R$30. Se for 30 cliques e zero vendas, aí nós poderíamos falar que tem um problema, tá? Pô, talvez tenha um problema na sua campanha. 30 cliques e zero vendas, tá muito ruim isso daí. Mas agora, tá de 5 a 10, 15, 20, 20 a 30, não dá para falar que você tá tendo muitos cliques e zero vendas. Tá dentro de um padrão normal. Eu acho que o maior que isso, tomar mais cliques, mais de 30 cliques e não vender, aí tem algo ruim. E ruim no que, Caio? Essa é a pergunta. Não, Caio, eu tive 35 cliques, 40, nossa senhora aparecida. Então tá bem ruim mesmo aí a sua campanha e já era a hora de pausar, ou já era a hora de mudar a estrutura, de mudar o produto, de tomar decisões. Eu falo de tomar decisões. Então, primeira coisa, definir o que é muitos cliques. E muitos cliques é acima de 30, 20, 25 cliques é uma métrica normal para você fazer uma venda. Tá um pouco alto? Tá, se for acima de 20 cliques, né? Se for acima de 20 cliques, o CPC tem que estar abaixo aí de R$30 para dar ROI, para dar resultado. Pensando, obviamente, numa comissão, né? Pensando numa comissão que é a que eu sempre ensino, acima de $100. Né? Então, pensando também na gringa aqui nesse modelo. Tá, Caio, mas beleza. Eu tive 30 cliques sim. A maioria de vocês tem certeza que vocês vão cair por terra aqui. A maioria de vocês que falavam que tinha muitos cliques e zero vendas não tinha chegado nesses números de cliques. Concorda? Fala pior, Caio, é verdade. Eu reclamava que eu não vendia e eu tomei 4 cliques. Tem certeza. A grande maioria que chega, muitos cliques, zero vendas. Ela nem sabe o que é muitos cliques. Ou muitas impressões e zero vendas. Nem sabe o que é muitas impressões. O que é muitas impressões para você? Qual que é o volume de impressão que você deveria ter vendido, né? Muitas vezes você nem sabe dessas coisas e tá supondo, tá tentando a sorte. O que mais, Caio? Beleza, mas eu tive de fato, vamos colocar 25 cliques, tá? Não, vamos colocar 30, né? 30 cliques e zero vendas. Pô, então você teve bastante cliques e zero vendas. O que eu devo olhar, Caio? Primeira coisa que eu devo olhar para saber se tá tudo ok. Porque, pessoal, é possível estar tudo certo e não vender em até 30 cliques. É possível, cara, acontece. Por quê? As pessoas pesquisaram e não quiseram comprar, não dá para ter certeza. O Google trabalha com probabilidade, mas é possível. Só que muitas vezes, quando você tem 30 cliques e não vende, é bem provável que você está fazendo algo fora da média, ou seja, algo que está inventando ou uma estrutura, ou um produto, ou um jeito de criar campanha diferente do padrão. Porque dentro do padrão que nós criamos campanha, é bem provável, não é certeza, que você vá vender aí em até 30 cliques, tá? Mas vamos lá.
Pensando nisso, o que eu devo olhar então para saber se eu estou fazendo a minha parte? Primeira pergunta, você precisa pelo menos estar fazendo a sua parte. E qual que é a minha parte, Caio? É ter os 30 cliques ou, no máximo, 25 cliques desses 30 qualificados. Porque também, não adianta eu falar assim, Caio, tomei 30 cliques, tá? Mas depende, esses cliques são qualificados? Normalmente não são os 30 qualificados. Ou seja, cliques que realmente poderia te dar uma venda. Às vezes, desses 30 cliques, foram 28 cliques qualificados, tá ok. Então pensa aí que se eu tive 30 cliques, desses 30, pelo menos 25 cliques tem que ser pessoas que tinham interesse de compra ou que poderia ser uma venda. A maioria de vocês nem sabe disso também. Tem 30 cliques e nem sabe se o clique é qualificado. Então, o que é um clique qualificado? Primeira coisa, eu preciso entender ali a dinâmica do Google. Eu preciso vender para quem está pesquisando para comprar o produto. E como é que eu sei que a pessoa está pesquisando para comprar? Que ela vai comprar, eu não sei. Eu sei que ela está pesquisando para comprar. A gente chama de intenção de compra. Interesse na compra. E como é que eu sei a intenção da pessoa? Na pesquisa. O jeito que ela pesquisa. Então, vários de vocês querem comprar o meu treinamento. Máquina de vender em dólar. Como é que vocês vão pesquisar no Google para comprar o treinamento? Vocês vão pesquisar o nome do produto, máquina de vender em dólar. Quem pesquisa no Google máquina de vender em dólar é uma pessoa que tem interesse, ou uma curiosidade, ou às vezes ela quer mais informações, ou às vezes ela quer comprar. Por isso que muitas pessoas que pesquisam o nome do produto no Google, não necessariamente essas pessoas querem comprar. Às vezes você quer saber mais, quer entender mais do produto, mais do preço, quer saber se é para você ou não, você quer saber mais. E algumas pessoas querem comprar. Só que então, o único jeito de eu descobrir o nível mais próximo da compra é a pessoa que pesquisa o nome do produto. Então, o que é um clique qualificado, Caio? É a pessoa que estava pesquisando o nome do produto. Então, quando que eu acerto a campanha, Caio? Quando eu estou pagando um CPC barato sobre a minha comissão, é um assunto para outro vídeo, mas o outro ponto é, se eu estou anunciando para quem eu gostaria de anunciar, se eu estou anunciando para a pessoa certa, ou seja, se eu quero vender o Prodentim é um produto da gringa, que é para higiene bucal, se eu estou vendendo um Prodentim, eu tive 30 cliques nos meus anúncios. Esses 30 cliques são pessoas que estavam pesquisando por esse produto? E aonde a gente olha isso, Caio? Nos termos de pesquisa. Então, nos termos de pesquisa, vocês vão entender o que é basicamente a qualidade dos cliques. Então a gente chama de termos de pesquisa, tá? Os termos de pesquisa. E isso mostra o que o cliente pesquisou para o meu anúncio aparecer. Então, Caio, não vendi. Não vendeu? Então olha aqui os termos de pesquisa. Olha essas pessoas, pelo menos dos 30 cliques, 25 pessoas, a maioria. Eu falo que tem que ser pelo menos aqui 80% no mínimo de pessoas interessadas. Os termos de pesquisa têm que estar ok dentro disso. Aí sim, segunda pergunta. Desses 30 cliques, deu checkout? Ou seja, a pessoa foi para a venda, ela apertou para comprar, ela foi para o carrinho, né? Pô, Caio, nem sei o que é checkout, nem sei olhar o que é isso. Você tá tentando a sorte demais, meu Deus do céu. Você quer ganhar dinheiro como? Você não sabe nem as coisas básicas para analisar uma campanha? Meu Deus, como é que você tá criando campanha? Tá querendo rasgar dinheiro mesmo sem saber as coisas básicas das análises de campanha? Mas vamos lá. Como é que eu olho isso na prática, Caio? Termos de pesquisa. Primeira coisa, o que define 30 cliques e 0 vendas eu tenho que olhar isso daqui. Isso daqui. Se eu paguei um CPC barato, né? CPC abaixo em relação à comissão, pensando no número de cliques por venda em relação à comissão. Ponto 1, acertei, Caio. Não, tava ok meu CPC. E os 30 cliques foram ok? Aí onde eu vejo isso? Se eu pego uma campanha que eu tenho aqui, que eu tava testando, e aqui, Prodentim, eu queria anunciar o Prodentim. Aí eu vou ver aqui, eu anunciei o Prodentim de fato? Aí eu vou olhar aqui no meu grupo de anúncio, vou olhar nas minhas palavras-chave, eu quero saber desses 28 cliques aqui, esses cliques foram qualificados, porque eu gastei 1.300, 28 cliques e não vendi. Aí eu poderia falar, eu tive muitos cliques e fiz 0 vendas. Eu tive muitos cliques, gastei bastante, aceitei um CPC um pouco alto, mas não vendi. Tá, mas eu não vendi por quê, Caio? Às vezes só porque eu não vendi mesmo. Mas o outro ponto eu tenho que olhar os termos de pesquisa. O que as pessoas pesquisaram para o meu anúncio aparecer? Para ver se eu estou fazendo a minha parte, se eu estou fazendo a minha parte do jeito certo. Aí, o que é minha parte do jeito certo? É gastar dinheiro onde eu queria gastar, nas palavras que eu queria gastar. Aí, por exemplo, dos 28 cliques, 15 cliques foram dentro da palavra-chave que eu gostaria.
E as outras duas, Caio? O que é Prodentin? Putz, talvez isso aqui eu não gostaria, não. Agora, essa aqui, Prodentin realmente funciona? Também eu não gostaria, não. Essa aqui também não. Essa daqui, Prodentin, pô, boa. Essa daqui também, boa. Aonde comprar Prodentin? Boa. O que é Prodentin? Não tão boa assim. O nível de consciência da pessoa não é de compra, é de pesquisa, é de curiosidade. Então, já subentendo aqui que dos meus 23 cliques que marcaram, porque o Google não marcou 5, né? Ele deixa lá, ó, dos 28, ele só me mostrou 23. Dos 23 que ele me mostrou, eu tive aí uns 18 cliques bons e uns 4 a 5 cliques ruins. Tá, Caio, então beleza. Então, eu poderia fazer alguma coisa? Poderia ter negativado aqui o What's, Does e etc. Mas a minha campanha foi testada, porque ainda assim eu tive ali uns 20 cliques que foram dentro da minha palavra-chave. Aí aconteceu que eu não fiz a venda. Se eu pegar aqui uma outra campanha, a mesma coisa. Essa aqui eu já gastei bem mais, né? Eu tenho a mesma coisa, a mesma ideia de teste de produto, a mesma ideia de como fazer o produto. Então, eu olho o meu CPC, eu olho ali a minha campanha e eu olho o meu processo. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é olhar os termos de pesquisa. Eu tenho que ir na minha palavra-chave e olhar os termos de pesquisa. Aí eu concluí. Vocês viram que eu pausei aquela campanha? E por que eu pausei aquela campanha? Porque ela estava me dando um termo. Aliás, o termo estava até ok. Eu testei ela até o número de cliques que eu queria, que era até 30. Fui até 28. Teve ali uns 20 e poucos cliques qualificados. O CPC semi-aceitável e não vendeu. Aí eu pauso ela, vou para um outro produto ou para uma nova estrutura. E o jogo é esse. Então, eu tenho que entender se eu fiz certo, se eu fiz a minha parte. Cara, você nem olhou o checkout, que daí é uma outra questão. Você precisa aprender a mexer na Filter Pack, que é uma ferramenta que marca também, além de fazer milhares de coisas, ela também marca o checkout. Então, eu não abri aqui para vocês, que senão vocês iam ficar confusos demais, porque é uma ferramenta externa. Mas o ponto principal é, tá? O 80% da sua campanha é você saber se você anunciou para a pessoa certa dentro do custo ideal. Então, quando eu faço uma campanha, eu sempre tenho, para te dar confiança, é você se perguntar: eu fiz a campanha do jeito certo? Qual que é a resposta dessa pergunta? Será que eu testei certo? A resposta é: deixa eu olhar para quem eu estou aparecendo. Quais são os meus termos de pesquisa? Os termos de pesquisa são pessoas que estavam interessadas no produto, pesquisaram o nome do produto, e o nome do produto é fundo de funil, ou seja, é específico ou é um nome muito amplo? Ele é genérico? Não, cara, meu produto, o nome dele é fundo de funil, é um nome específico, é um nome que não remete a nada. As pessoas pesquisaram por esse produto? A maioria dos seus cliques foram pessoas pesquisando por esse produto? Sim. Então, aceitou um CPC ok dentro da relação CPC-comissão? Se eu demoro 20 cliques para fazer uma venda, eu tenho que fazer uma conta. 20 vezes o CPC seu. Vai dar resultado se você fizer uma venda nos 20 cliques? Aceitei, Caio, um CPC ok. Tá? Então a campanha do jeito certo é se eu trouxe a pessoa que eu queria trazer. O Google nada mais é que é o Uber das vendas, né? O Uber, ele tem uma pessoa querendo uma viagem e uma pessoa querendo atender essa pessoa. O Uber é o aplicativo do meio que conecta quem está querendo ir para algum lugar e o carro que quer levar essa pessoa para aquele lugar. O Uber conecta as duas pessoas. Nós somos o Uber das vendas. O Google é isso. Tem uma pessoa querendo comprar, pesquisando, e tem eu querendo vender. Aí o Google conecta essas duas coisas. Então a pergunta é: você está conectando essas duas partes do jeito certo? A pessoa que está pesquisando para comprar mesmo? Está conectando no produto certo? Ou você está trazendo uma pessoa que está pesquisando outras coisas, que está em outro momento de compra, que está no momento de curiosidade, que está no momento de pesquisa, aí está atraindo a pessoa errada para o produto certo. Está atraindo a pessoa no momento errado para o produto certo. Então, basicamente, para não ter erro, se você usar palavras colchetes, você quase não vai errar nunca numa campanha. Errar que eu falo assim, você tem duas coisas, né? Ou você erra, ou você testa. No meu caso, eu testei. Quando que você erra? Quando você não fez a campanha do jeito certo. E quando que eu não fiz a campanha do jeito certo? Quando eu atraí a pessoa errada para o meu clique. Aí eu gastei de maneira errada. Não estou anunciando um produto fundo de funil e também os termos estão totalmente desqualificados. É simples, pessoal. As análises, elas são essas. Para saber se tive muitos cliques e zero vendas, o que eu olho? Eu olho isso daí. E às vezes é o que é, e às vezes não vende mesmo. Aí, próximo produto, paciência, o jogo é esse. E é assim que nós conseguimos aí acertar em algum momento para cobrir esses testes iniciais
vendas. E assim que funciona a nossa metodologia e o jeito de fazer. Inclusive, se você quer dominar as vendas na gringa, nós vamos fazer um workshop afiliado profissional na gringa. Como você fazer aí em 3 aulas, destravar o seu primeiro dólar, você se tornar aí, criar uma profissão afiliado internacional. São 3 aulas fechadas, exclusivas, só para quem tiver acesso. O link está na descrição para você garantir o seu acesso. Ele vai virando os lotes, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas os lotes agora, o primeiro lote está R$10,90. Então clica aqui para você garantir. Vai ser 3 aulões ao vivo, passo a passo, mostrando como que você destrava o seu primeiro dólar do absoluto zero. Como que você constrói a sua profissão gringa do absoluto zero. Para você parar de torcer, entender o método, entender como funciona. Então por apenas R$10,90 você vai conseguir ter acesso ao vivo nessa metodologia, uma área de membros exclusiva para você e já aprender todo esse passo a passo e esse mecanismo de como testar, como subir a campanha do jeito certo, como analisar, algo completo para você destravar o seu primeiro dólar na internet. Então clica aqui que vai ser ao vivo. Está o link aqui na descrição ou fixado no primeiro comentário. Então, tamo junto e até o próximo vídeo.